Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 26 de abril de 2021, são 21 horas e 15 minutos. Lição número 9, o Ministério de Pastor. O segundo domingo de junho é o dia do pastor. Resposta número 1, respondendo aqui ao nosso questionário, ao valor que o Novo Testamento atribui ao Senhor Jesus. Resposta número 2, um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e os infiéis e exemplo para a família. Resposta número 3. O texto bíblico de 1 Timóteo 3:3 afirma que o bispo não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Resposta número 4. Apacentador de ovelhas. Resposta número 5. Cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da Palavra de Deus. Texto áureo. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Ou seja, o pastor, ele tem a sua principal atividade de levar as ovelhas a Cristo. O texto de João 10 nos mostra algum exemplo de pastor, que é o caso de Cristo. Ele é o nosso sumo pastor, nosso pastor maior. É o bom pastor. Interessante que o texto de João 10 vai falar também dos mercenários. E há muitos que, muitas das vezes, faz exatamente isso. São pastores mercenários. Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus não se preocupa com a questão financeira da ovelha no sentido de querer tirar da ovelha, e sim da ovelha. Jesus dá valor à ovelha. Então vemos que aqui há uma inversão de valores nos dias atuais, uma vez que muitos pastores hoje pensam somente na questão de tirar a gordura da ovelha, né? Tirar a questão financeira da ovelha, tirar os dízimos e oferta, diferente de Cristo. Por quê? Porque estes são mercenários, diferente de Cristo, que é o bom pastor. E é bom deixar até bem claro que a Bíblia diz aqui em João 10:10 que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aqui é uma questão, muitas pessoas acham que esse texto aqui está falando do diabo. Essa passagem não fala do diabo, fala do ladrão no sentido literal. Aqui no caso os pastores mercenários, aqueles que vieram antes de Jesus. Introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra. Então veja que o pastor, ele precisa em primeiro lugar ter aquela questão de viver uma vida de oração, de pregação e ensino da palavra. E ele também necessita procurar conhecer também as suas ovelhas. E você que é pastor, quero deixar aqui para você meditar no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 23, nos fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, que tu venha ter em sua mente que as ovelhas a qual o Senhor confiou em suas mãos, você precisa conhecê-la, cuidar bem do rebanho que o Senhor preparou para ti, porque naquele grande dia você também prestará contas a Deus. Jesus, o sumo sacerdote, ou melhor, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Veja que aqui o Senhor, ele tem o seu ministério marcado pela humildade e o despojamento da sua glória. E ele foi chamado grande, né? Ele é o grande pastor. Muitas das vezes nós temos visto nos dias atuais que há pastor chamado e chamado de pastor. O pastor chamado, ele tem o chamado de Deus. E o chamado de pastor, ele é apenas chamado pelos homens de pastor, mas ele não é pastor na sua essência.
Então há aqui uma grande diferença. Jesus é o nosso sumo pastor, ele é o grande pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus ele tem o seu ministério todo marcado pela humildade. Jesus era simples, era humilde, diferente de muitas das vezes dos pastores atuais, que muitos deles, ou boa parte deles, têm não uma vida de simplicidade, mas uma vida de ostentação. E essa ostentação, essa riqueza, provém das questões da igreja, ou seja, ele tem uma vida financeira muito boa, porque ele, ao invés de ter uma vida humilde, uma vida de dedicação às ovelhas, são as ovelhas que dedicam a ele. Então isto é antibíblico. Então ele hoje tem a sua vida pautada na ostentação financeira, uma vez que esse dinheiro, não há nenhum problema do pastor ter dinheiro. O problema é que aqui esse pastor ele tem dinheiro por causa das ovelhas. As ovelhas dão dinheiro a ele, dízimos, ofertas ou coisas do tipo, dessa natureza, e não através do trabalho em si, porque não é porque o pastor é pastor que ele tem que ganhar dinheiro, salários exorbitantes da igreja, gigantescos. Não é assim. A Bíblia nos ensina que aquele que cuida da palavra, ele até deve ter o seu sustento. Entretanto, nós precisamos também compreender que o pastor ele não é uma profissão. Ser pastor é um chamado, é uma vocação. Uma vez que é uma vocação, ele precisa fazer isso com amor. E uma vez que é com amor, ele não deve receber dinheiro por isso. Até porque, se for pelo dinheiro, não é pelo amor, né? Então, o pastor precisa ser trabalhador. O trabalho que eu digo num sentido de secular, né? Trabalhar fora, numa empresa, por exemplo. É isso que eu quero dizer. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Jesus conhece você. Você sendo uma ovelha do Senhor Jesus, ele te conhece, ele sabe o seu nome, ele sabe o que você faz e o que você deixa de fazer. Jesus conhece você e conhece o seu pecado. Entretanto, ele chama você pelo nome, não pelo seu pecado. Veja que Jesus ele conhece cada um de nós, ele é o nosso bom pastor. Há uma ideia interessante sobre a questão da ovelha, que a ovelha de fato ela conhece o pastor dela, ela conhece a voz. Eu acho isso muito interessante, porque por melhor que o pastor seja, o pastor aqui, eu digo aqui agora no sentido literal de cuidar de ovelha, no sentido literal, o que acontece? Quando mesmo se outro pastor vier, pode ser o melhor pastor do mundo, aparecer para esta ovelha, ela não ouve a voz dele. Por quê? Porque ela não conhece a voz desse pastor. Ela só conhece a voz do seu pastor. Olha que interessante. Então veja que nós, como somos ovelhas do Senhor, nós conhecemos somente a palavra do Senhor. Veja que a Bíblia vai dizer que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes de economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Veja que eu falei anteriormente que há uma questão que aqui no sentido do trabalho, no sentido literal, de ovelha no sentido literal, né, um animal no sentido literal, aqui traz a ideia de que era um trabalho feito para que da ovelha se extraísse a lã, e assim ele poderia ter dinheiro, ganhar dinheiro com a venda desta lã. Aí olha que aqui inverte, Jesus inverte aqui o valor. Outrora o pastor cuida da ovelha por causa da lã, agora Jesus é que dá a vida pela ovelha. Olha como é que inverteu aqui o valor. Jesus inverteu o valor, inverteu o sentido do negócio. Então veja que por isso o pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. Síntese do tópico 1.
Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. A multiplicidade da missão pastoral. Há aqui três questões sobre a questão pastoral. O pastor tem no sentido doutrinária, pastoral e administrativa. O que é a doutrinária? A doutrinária quer dizer ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus, apologética. A questão pastoral é evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação. E a questão administrativa, administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiros e etc. As características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Da simplicidade e mostrar-se esbanjador. De humildade, comportar-se soberbo. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama, ou seja, o pastor ele precisa pregar o que vive e viver o que prega. É uma questão de caráter, lembrando que caráter é diferente de reputação. Caráter é tudo que uma pessoa é, independente da situação, independente das circunstâncias, independente de quem está vendo. Reputação é aquilo que alguém julga que uma pessoa é, independente dela ser. Então veja que o pastor ele precisa em primeiro lugar ter caráter. Ele precisa ser uma pessoa do Senhor, mas ele precisa ter caráter. Uma outra questão, uma outra situação que muitas pessoas dizem que o pastor tem que ter visão, eu discordo em parte. Eu acredito que mais importante do que a visão do pastor é o ouvido do pastor. A coisa mais importante que o pastor precisa ter é o ouvido. O pastor precisa saber ouvir. Até porque, numa dinâmica simples, você não terá nenhuma dificuldade de acompanhar ou instruir uma pessoa cega. Você basta falar para ele e você vai conseguir conduzir o cego para qualquer lugar. Apesar que ele não vê, mas ele te ouve, então você consegue conduzir ele. Diferente daquele que vê e não ouve. Muitas das vezes as pessoas veem a situação, mas insistem em não dar ouvido. Assim também é o pastor, no sentido aqui, até uma questão de... até mais uma questão espiritual, porque, por exemplo, quando alguém vai falar com o pastor sobre um problema, e esse pastor já passou por esse problema, qual é a primeira coisa que o pastor fala? Eu já passei por isso. Bom, a ovelha não quer saber se o pastor já passou por aquilo. A ovelha quer um ouvido, a ovelha quer apenas falar o que está acontecendo com ela, independente se o pastor já passou por aquilo ou não. Então, o mais importante é o pastor ouvir, o pastor precisa ouvir. Precisa, até porque um pastor com visão, ele tem uma visão de fazer algumas coisas, mas ele não consegue fazer porque ele não dá ouvido a nada, a ninguém. Então, veja, inclusive a Deus, né? Ele não dá ouvido nem a Deus, né? Ele só quer a própria visão dele. Então, nós precisamos, o pastor precisa sim ter caráter, ter visão, claro, mas ter também um ouvido, né? Então nós precisamos, o pastor ele precisa, né? Necessita viver o que prega e pregar o que vive, né? Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3,2,3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Aqui o negócio estreita. Por que estreita? Como eu falei agora, o importante é o pastor ele tem que pregar o que vive e viver o que prega. No entanto, há muitos pastores, e não são poucos, que parece que não compreenderam bem essa mensagem do livro de 1 Timóteo. Às vezes ele é uma bênção na igreja, mas é espancador dentro de casa. Uma pessoa dada ao vinho ou algum outro tipo de substância que deteriora o corpo humano, né, que é o templo do Espírito Santo. Então veja que o pastor, ele precisa ser pastor tanto na igreja quanto fora da igreja. Ele precisa ser moderado, ele precisa ser exemplo para os fiéis e para os infiéis e também para a sua família. Porque não adianta ele ser
um exemplo para os fiéis e os infiéis e não ser para a família, até porque a família é a primeira comunidade cristã dele, né? Ele é pastor em primeiro lugar da família, então ele precisa pastorar. Não adianta, por exemplo, ter um bom obreiro, excelente obreiro ou mesmo pastor, mas que não sabe cuidar da família. Se ele não cuida da família que é dele, como é que ele vai cuidar da família que é de Deus? Não há coerência nisso. Então o pastor ele precisa ter exemplo, ser exemplo dos fiéis, dos infiéis e principalmente da sua família. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os demais e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Como eu já falei, ele precisa ser exemplo da família, até porque a família convive com ele. E viver é diferente de conviver. Você, quando vai à igreja, você vive com as pessoas da igreja, com os irmãos, os jovens, os adolescentes. Mas quando você vai para casa, você convive com seus pais, com seus avós, com seu cônjuge, ou seja, conviver é diferente. Quando você vê de vez em quando. O conviver é 24 horas por dia, todos os dias do ano você está dentro de casa. Então viver é diferente de conviver. Então precisa ser exemplo para a família, precisa ter aquela questão do exemplo, né? A convivência. Né? Síntese do tópico 2. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e toda a sua família. O ministério pastoral. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. Vemos alguns pastores que parece que não entenderam bem o chamado e fazem pouco caso da palavra. Então não vivem a palavra, não buscam a palavra, não ensinam a palavra e não pregam a palavra. E não buscam mais conhecimentos da palavra, porque a palavra do Senhor, ela é como um poço, quanto mais se cava, mais água ela dá. E alguns pastores parecem que não querem mais cavar, não querem mais estudar a palavra, não querem mais procurar o sentido de determinada palavra, ou o que Jesus quis dizer num texto ou num outro texto, e começa a ficar naquela mesmice, ficar como um papagaio de pirata, né? Repetindo coisas que já vem falando. Nós precisamos compreender que o pastor, ele em primeiro lugar, ele precisa compreender e buscar conhecimento da palavra, porque se ele busca o conhecimento da palavra, o Senhor, que é o dono da palavra, lhe dará a palavra. Como a Bíblia diz, que aquele que não tem sabedoria pede, que o Senhor dá sem lançar em rosto. Então, o pastor ele precisa buscar um enfoque da palavra, buscar ter cada dia mais sede da palavra, né? Justamente para depois poder ensinar a palavra corretamente. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Vemos aqui que o pastor ele tem várias funções. Ele precisa fazer várias funções, entre elas o aconselhamento. Quando foi que você, que é pastor, deu um conselho a alguém? Ou você, que é ovelha, pediu um conselho ao seu pastor? Até porque há pessoas que também não valorizam a questão do pastor, não querem saber do pastor, não dão a mínima para o pastor, e nós precisamos respeitar o nosso pastor. É claro que tudo dentro da palavra, né? Não adianta você querer respeitar o seu pastor se o seu pastor está fora da palavra do Senhor, se ele está ensinando algo errado. Mas eu quero crer que os pastores, pelo menos o seu pastor, ele é um pastor sério. Então veja que você também precisa ter um aconselhamento com ele. Então de vez em quando você vai lá e conversa com ele. Ainda que você não esteja vivendo
uma situação difícil, ou mesmo uma questão de pecado, mas vai lá conversar com ele, buscar um aconselhamento. Também a questão da evangelização, o pastor também precisa estar envolvido com a evangelização. A evangelização é o oxigênio da igreja. Sem evangelização, a igreja vai morrer. Tem a questão da pregação e expositiva da palavra. Como eu já falei, o pastor ele precisa conhecer a palavra justamente para poder expor a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor e ensiná-la corretamente. Precisa ter o bom conciliador, saber conciliar as coisas. Temos, por exemplo, em algumas questões, alguns atritos entre casais que precisam ser reconciliados. O pastor precisa ter aquele tempo determinado e cuidar desse casamento, né? Dessas pessoas que estão precisando de uma palavra pastoral para um aconselhamento pastoral no quesito do matrimônio ali. E também, claro, né, o pastor também tem aquela questão humana, né? Ele precisa também saber lidar, gerenciar situações, né? Recursos, né? Financeiros dentro do templo, saber qual é a prioridade, o que vem primeiro, né? Então, saber usar o dinheiro para poder aplicar corretamente o dinheiro da igreja, para não colocar o dinheiro da igreja em coisas inapropriadas. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmos e não as ovelhas, exploravam o rebanho e não o poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Veja que Deus, desde sempre, já tinha essa preocupação com os falsos pastores. Por quê? Porque sempre houve e sempre haverá falsos pastores. Pastores amantes de si mesmo, querendo apacentar a si mesmos. Então veja que nos dias atuais, isso também é corriqueiro. As igrejas estão cheias de pessoas que se acham pastores, se denominam pastores, mas são falsos pastores, não ensinam a palavra e não têm nenhuma preocupação com o rebanho do Senhor. Vindo o lobo, rapidamente correm e deixam as ovelhas perdidas lá para que o lobo venha consumi-las, porque eles não são mercenários, eles não têm nenhuma preocupação, não têm nenhum comprometimento com o rebanho do Senhor, eles não têm nenhuma preocupação com as ovelhas, são apenas pessoas amantes de si mesmas, não demonstram nenhum amor, carinho e respeito pelo próximo. Então, sim, existiram pastores, falsos pastores, e sempre haverá, há nos dias atuais e sempre haverá os falsos pastores. Então a igreja precisa tomar cuidado também com esses falsos pastores. Síntese do tópico 3. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Então, veja que aqui a questão pastoral ele tem tanto a questão material quanto a espiritual, ele precisa saber cuidar bem. Conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. E eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Uma outra questão também que precisa ser falado sobre a questão pastoral é que nós que somos ovelhas precisamos dar apoio ao nosso pastor. Nós precisamos respeitar o nosso pastor, precisamos dar suporte a ele também, porque ele é sozinho para cuidar do rebanho. Entretanto, ele é uma pessoa como nós, como eu e vocês, sujeito às mesmas paixões. Então nós precisamos ter respeito e amor pelo nosso pastor. Volto a dizer, não é por isso, por ter amor e carinho ao seu pastor, que você vai ouvir tudo o que ele disser. Uma vez que ele não está falando dentro da palavra, você não tem nenhuma obrigação
de respeitá-lo no sentido espiritual. Se ele está falando fora da palavra, você inclusive deve repreendê-lo e mostrar para ele que não é aquilo que ele está falando, que ele está errado. Entretanto, nós precisamos a cada dia mais nos unir ao nosso pastor, até porque o pastor ele não sabe tudo. Aliás, ninguém sabe tudo a respeito da palavra. Como eu disse, a palavra do Senhor ela é como um poço. Quanto mais nós furamos, mais água ela dá. Então veja que a palavra do Senhor nós vamos viver a vida inteira estudando a palavra e no final da nossa vida nós saberemos muito, mas muito pouco da palavra. Porque a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã. Então ela continua crescendo. Na verdade, a palavra ela é sempre nova. A palavra não envelhece. Então, muitas das vezes as pessoas acham que já sabem tudo por ser pastor, e inclusive há até pastor que nem para a escola dominical vão, porque se acham donos da verdade e já conhecem de tudo. Não, não conhece. A respeito da palavra, não há ninguém que conheça da palavra por completo. Nós estamos sempre aprendendo da palavra. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!